construído aí mesmo. Agora, como essa construção vai sair daí? Não sei. Quem disser que vai ser assim ou assado é especulação. Várias coisas podem acontecer para que esta construção, que não é uma mesquita, isso é um domo, ao lado dessa construção tem a mesquita de Al-Aqsa, exatamente na esplanada, ou no tabuleiro de Araúna, que Davi comprou do Jebusita Araúna por 50 ciclos de prata, há 3.000 anos. Dizer que isso não pertence, o terreno não pertence a Israel. 750 foi governada pela dinastia dos Abássidas de Bagdá. Nessa época começou o declínio da cidade. O Iraque, dominando Jerusalém. O Iraque é gentil. Não esqueça, o tempo dos gentios é o tempo em que as nações estrangeiras dominam sobre Jerusalém. E observe que o calendário vai andando desde 586 a.C., já estamos nos anos 750 depois de Cristo, e essas nações dominando Jerusalém. Os cruzados, em 1099, massacraram habitantes judeus e muçulmanos e fizeram da cidade a capital do reino cruzado, dominaram Jerusalém até 1187, quando a cidade foi conquistada pelo curdo Saladino, dominando Jerusalém. Os mamelucos, que eram a aristocracia feudal militar do Egito, governaram Jerusalém a partir do ano de 1250. Os turco-otomanos dominaram e prolongou por 4 séculos a conquista da cidade até em 1517 depois de Cristo. Durante os séculos 17 e 18, Jerusalém viveu um dos seus piores períodos de decadência. O exército britânico, comandado pelo general Allenby, conquistou Jerusalém em 1917, já no século XX. A Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial, ficou sendo a protetora de parte do Oriente Médio e de Israel, ali na área de Israel, e principalmente de Jerusalém. Desculpe, tempo dos gentios, dominando sobre Jerusalém. Durante os séculos 17 e 18, Jerusalém virou um dos seus piores períodos de decadência. O exército britânico, comandado pelo... Isso aqui já foi falado. Né? E em 1922 e 48, Jerusalém foi sede administrativa das autoridades britânicas da terra de Israel, na Palestina, que fora entregue à Grã-Bretanha pela Liga das Nações após o desmantelamento do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra dominando sobre Jerusalém. A Inglaterra, uma nação gentílica. Então, o que tem que ficar claro, de 586 a.C. até hoje, está vigorando o tempo dos gentios, exercendo autoridade sobre Jerusalém. Com o término do mandato britânico, em 48, de acordo com a resolução da ONU, e em 29 de novembro de 1947, Israel proclamou sua independência e Jerusalém tornou-se capital do país. Toda essa narrativa e esse cronograma está no livro Escatom. Inclusive os dois eventos, 48 e 47. Uma coisa que tem que ficar claro ou clara definitivamente. O voto de Minerva que o Brasil supostamente deu para a votação da ONU da resolução 1181, de 29 de novembro de 1947, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Não houve voto de Minerva. Isso é um mito. Isso é algo que não tem sentido. A votação precisava ser majoritária, ser pelo menos 2/3 dos votos, e aconteceu isso. A votação foram 33 votos favoráveis à partilha da Palestina, 13 votos contrários e 10 abstenções. E o que tem que ficar ainda mais claro é que você pode encontrar isso documentado também no livro Escatom. Na página 33, está aqui, você encontra aqui a ata. Esta ata original, subscrita por Oswaldo Aranha,
publicada no Jerusalém Post no dia 30 de novembro de 1947, um dia depois dessa votação. Aliás, isso cumpre uma profecia de Isaías, capítulo 66, 8. Uma terra num só dia. Opondo-se ao estabelecimento do novo Estado, houve uma guerra. A coligação árabe cercou Jerusalém. Melhor, cercou Israel. E empreendeu guerra. Você vai encontrar aqui também no livro Escatom o mapa do cerco a Israel. Vamos ver, você vai ver aqui rapidamente. Está aqui. Israel foi atacado pelo Iêmen, pelo Egito, pela Arábia Saudita, pelo Iraque, pela Síria e pelo Líbano na Guerra de Independência. 30 mil soldados da coligação árabe, com apoio de armas russas, se juntaram contra Israel, recém-chegados na terra. Sabe qual foi o resultado dessa guerra? Israel venceu a guerra contra 7 nações articuladas e armadas. Explica isso do ponto de vista militar, do ponto de vista lógico, bélico. Você só pode explicar as vitórias que Israel teve em 48, em 56, em 73 na guerra do Yom Kippur, em 81 na destruição da usina de Osirak, em 67 na guerra dos 6 dias. Você só pode explicar a prevalência de Israel pela ação direta do próprio Deus de Israel. Porque do ponto de vista militar e do ponto de vista bélico, Israel sempre foi inferior às nações. Hoje mais não. Hoje Israel tem a maior força aérea, a melhor força aérea de todo mundo. A mais especializada, a mais técnica. Hoje Israel tem o domo de ferro, um sistema de defesa antiaéreo, antimíssil, de alta tecnologia. Hoje Israel reúne bombas nucleares, armas atômicas, para sua defesa. Porque se Israel hoje não tivesse um conglomerado militar, bélico e tecnológico, seria destruído, porque as nações querem eliminar Israel da face da terra. O levita Asaf disse assim: Senhor, não te cales, não emudeças os teus lábios. Tu não vês que querem destruir o teu povo, teus escolhidos, e querem riscar do mapa a nação de Israel, a memória de Israel? Queridos, o ódio das nações a Israel é uma questão espiritual. Não é uma questão da geopolítica. Mesmo que Israel deixasse o Oriente Médio e fosse lá para o interior da África, continuaria sendo o povo perseguido, o povo odiado. Isso é claro, isso é bíblico. O homem moderno, o homem desse tempo, odeia Deus. Como não pode odiar a Deus diretamente, a não ser no mundo espiritual, no mundo físico odeia o seu povo, que é Israel. Esse entendimento tem que ser base para a compreensão disto que está acontecendo. Jerusalém foi reunificada em junho de 1967, com o resultado da Guerra dos 6 Dias. A Jordânia tentou apoderar-se da parte nova da cidade, da parte ocidental, não é? O quarteirão judeu da cidade velha, destruído sob o domínio jordaniano, foi restaurado e os cidadãos israelenses puderam de novo visitar pelo menos o monte, o muro, o Cotel, que é o Muro das Lamentações. Porque hoje, para os judeus irem na esplanada do templo, no Harabait orar,
já é uma dificuldade grande, porque eles não querem deixar os judeus visitarem nem os próprios lugares, o próprio lugar de adoração judaica. Aliás, esse relato tem como fonte o Bet Shalom, que é uma instituição, isso aqui não é um site, é uma instituição de credibilidade. São judeus que já adoram, que conhecem a Jesus, que são historiadores também, arqueólogos, tem toda a credibilidade. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam. As nações estão pisando em Jerusalém. As nações estão em Jerusalém hoje. Isso começou em 586 a.C., está vigorando até hoje. Eu vou mostrar aqui um vídeo, uma reportagem. Por favor, veja essa reportagem com olhos escatológicos espirituais. É uma pancadaria, tapa, pontapé, entre os religiosos em Jerusalém. E por que eu estou trazendo esse exemplo para você? Para mostrar que são religiosos de várias nações. Ou seja, os gentios estão pisando em Jerusalém. Vejamos o vídeo. Pancadaria na igreja do Santo Sepulcro. Cristãos ortodoxos armênios, gentio, fizeram uma procissão e os gregos, gentios, foram impedidos de participar. Os religiosos travaram então uma verdadeira batalha dentro de um dos locais mais conhecidos de Jerusalém. Dos locais sagrados mais conhecidos de Jerusalém voltou a ter um dia de calma nesta segunda-feira. Ontem, religiosos travaram uma batalha dentro da igreja do Santo Sepulcro. Hoje foi dia de fotos turísticas, da habitual multidão visitando os lugares onde Jesus teria sido crucificado e sepultado. Mas ontem as imagens foram de violência. Cristãos ortodoxos armênios faziam uma procissão. Os gregos foram impedidos de participar. Os monges se enfrentaram a socos e pontapés. Houve feridos e religiosos detidos pela polícia israelense. Cenas que chocaram os peregrinos. Ao longo dos séculos, o espaço dentro da basílica foi todo dividido entre ortodoxos gregos, armênios, sírios, egípcios coptas, católicos franciscanos. Existem dois calvários, lado a lado, um grego e o outro latino, católico. Na parte externa, uma capela dos etíopes. Sem poder político e econômico para se manter dentro da basílica, eles construíram seu santuário apoiado sobre ela. É parte do frágil equilíbrio de força. Uma discórdia que já dura mais de 1.300 anos e que, além de uma ou outra briga como a de ontem, traz problemas práticos de segurança. O governo de Israel gostaria de fazer uma reforma urgente numa área da basílica que ameaça desmoronar. Falta um acordo entre os cristãos etíopes e coptas. Ao mesmo tempo, seria necessária uma saída de emergência para o Santo Sepulcro. Por enquanto, é impossível. Quantas nações ali disputando Jerusalém? Agora, olhe esse texto de Jesus Cristo. Olhe o que o Senhor falou a respeito de Jerusalém. Ele estava avisando a respeito do cerco que os romanos iriam fazer. A cidade, estava dizendo que a cidade ia cair, não ia ficar pedra sobre pedra. Mais uma vez, diz assim em Lucas 21, 24, cairão a fio de espada os habitantes de Jerusalém e serão levados cativos para todas as nações. Voltaram cativos 70.000 judeus para o Egito e outros dezenas de milhares para Roma. E até, olha o que Jesus disse, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Que coisa, que profecia mais real, mais fidedigna. Isso está sendo cumprido até hoje. Os gentios estão em Jerusalém, não querem sair. Você mesmo quer ir em Jerusalém? Eu já estive lá, devo voltar agora. As nações do mundo inteiro vão para Jerusalém. Parece que há uma atração. Olha a profecia de Jesus.
Pena que a igreja está visitando Jerusalém hoje para idolatria. Os crentes, os evangélicos, estão fazendo de Jerusalém o que os católicos fizeram de Roma. Romarias. Os crentes têm ido a Jerusalém colocar bilhetinho no Muro das Lamentações, como se isso fosse mudar a vida de alguém, ou que Deus vai ler aqueles bilhetinhos lá. Aliás, isso aí é algo que afronta o Espírito Santo. Você não precisa ir em Jerusalém botar bilhetinho no Muro das Lamentações, para que Deus ouça o teu coração, conheça a tua mente, venha ao encontro da tua necessidade. Na Nova Aliança, isso aí é coisa ridícula. Pastores que estão organizando caravanas a Israel, não para estudar a escatologia, saber onde Jesus vai pisar novamente. Estão indo lá para fazer magia, para fazer show, circo, batizar crente já batizado no Rio Jordão. Quando não batiza, faz o tal do mergulho do Namã no Rio Jordão. Atividades místicas, sem sentido. Vão para lá comprar chofá, quipá, comprar bugigangas. Homens sem entendimento. Estão fazendo de Israel um lugar de romaria. Os gentios estão comendo na mesa de Israel, sem entender que a nossa relação com Israel é orar para que Jesus venha em Jerusalém e estabeleça a paz mundial. Não é essa pantomima que andam fazendo aí, esse circo mambembe que os evangélicos fazem em Jerusalém. Se Deus me der mais uma vez a oportunidade de visitar aquela terra, nós continuaremos indo lá para estudar onde Jesus vai pisar, de onde ele vai reinar, para onde que o povo judeu vai se refugiar no período do Armagedon. As profecias sobre Jerusalém mostram a dureza e a corrupção desta cidade. Eu vou passar isto aqui, porque senão esse vai ficar muito longo. Observe isso. As nações tentam tomar Jerusalém antiga. O que o Donald Trump fez ontem, declarando ao mundo e decretando isso, numa resolução do governo americano, de reconhecimento oficial por parte dessa nação, da capital de Israel sendo Jerusalém, e já ultimando os preparativos para transferir da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, vai na contramão do que as nações querem fazer. As nações tentam tomar Jerusalém antiga, a cidade velha de Jerusalém, que foi conquistada para Israel em 1967, querem tomar de volta. E aí é que está o conflito. Observe aqui no mapa essa Jerusalém ocidental e Jerusalém oriental. Aqui tem a divisão. Essa Jerusalém ocidental, ela era de Israel até 1967. Com a Guerra dos 6 Dias, Israel dominou toda essa área. Também a Jerusalém oriental, conhecida como a Old City, ou a cidade velha de Jerusalém. No meio desta cidade, é isso aqui, o meio, que é exatamente isto aqui. Isso aqui foi destacado para cá. É esse terreno aqui que a autoridade palestina, apoiada pela ONU e pelas nações, querem transformar na capital dos palestinos, do Estado palestino. Não apenas esse pedaço, mas toda essa Jerusalém.
Só que essa parte velha, que é esse quadrado, só foi anexado a Israel em 1967. O que que temos aqui? Está ali, estou me situando ali, Esplanada das Mesquitas, aqui em cima. Mas a Esplanada das Mesquitas, na verdade, é o nome árabe. Porque esse lugar é o Monte do Templo de Israel. Esse quadrado aqui foi comprado por Davi o jebusita Araúna por 50 ciclos de prata. Há 3.000 anos. 2. O bairro judeu, o bairro armênio, o bairro muçulmano. Só nesse pedaço aqui. Vejamos. E o que eles querem é dividir novamente Jerusalém ao meio ou retomar Jerusalém para ser uma capital internacional do monoteísmo. Vamos chegar lá. Está aqui. Vocês vão ouvir agora, talvez muitos não sabem disso, vão saber agora. Outros sabem. O corpus separatum. Corpus separatum. Está aqui. Corpus separatum. O que é isso? Isto foi um decreto, foi uma resolução dentro do decreto da partilha da Palestina em 1947, que toda essa área aqui de amarelo, vejam, tá vendo? Toda essa área seria um corpo separado de Israel e ali não haveria um governo israelense dominando. Seria um protetorado internacional governado pela ONU e pela sua representação através de comissões governamentais sobre esta área, sobre esse território, para preservar as 3 religiões monoteístas do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Esse corpo separado nunca foi posto em prática, mas é o que eles queriam fazer: tirar Jerusalém do domínio de Israel. Ao contrário disso, houve esta divisa. Esse tracejadozinho aqui azul são as divisas de Israel antes de 1967. Observe que deixava de fora exatamente o quadrado onde tem o Monte do Templo. Israel não tinha o Monte do Templo, Israel só tinha do tracejado azul para cá. Torno a dizer, em 1967, que Israel domina toda essa área e anexa a Israel. E hoje, o Donald Trump, através do reconhecimento oficial dos Estados Unidos, diz que toda Jerusalém é capital indivisível de Israel. A questão está posta. Considero essa atitude do governo americano uma das mais importantes dos últimos tempos no que diz respeito à construção do cenário escatológico. A construção do terceiro templo está mais próxima ainda. Portanto, a revelação do anticristo também muito próxima. O arrebatamento da igreja, às portas. A guerra do Armagedon, a campanha do Armagedon, às portas. E a volta de Jesus, às portas. Nada acontece com relação a Israel e a Jerusalém que não mexa com a profecia bíblica. Corpo separado. Vamos explicar um pouquinho. Do latim, corpo separado é um termo que faz
referência à zona que seria gerida internacionalmente segundo o plano da ONU para a partilha da Palestina de 1947, e que incluiria Jerusalém e outras localidades próximas, como Belém e como Keren, que devido à ligação aos fundamentos das três grandes religiões monoteístas do mundo, judaísmo, islamismo e catolicismo, deveriam receber um tratamento especial e separado do resto da Palestina, tornando-se efetivamente sob o controle das Nações Unidas. Isso é o corpo separado. Isso não veio à prática. Isso não se tornou realidade, porque nem Israel nem os árabes aceitaram isso. Mas hoje o conflito está que os árabes querem tomar novamente Jerusalém de Israel, só que hoje tem o apoio de todo o planeta Terra, das Nações Unidas, do Brasil, da Europa, e apenas um ou outro está contra isso. A resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 11 de dezembro de 48, estabelece uma comissão de conciliação e reafirma a declaração. A resolução 303 confirma a decisão de colocar Jerusalém sobre um regime internacional permanente, conforme previa a resolução 181. Todavia, o plano não foi implementado. Israel e a Transjordânia tomaram controle de uma parte daquela área. Vamos avançar. Vamos avançar. Isso aqui é a imagem da destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70. Jesus se utiliza da figueira para falar que ela era símbolo da geração judaica da sua época. Uma geração má e perversa que orbitava Jerusalém. Por isso, proferiu a sentença sobre a figueira. Vejamos um vídeo que fala que até Roma e o Vaticano estão querendo preservar seus edifícios, suas construções em Jerusalém. O Papa já se apressou em fazer acordo com o Estado palestino. Veja o vídeo. O Vaticano reconheceu hoje formalmente o Estado da Palestina ao assinar um acordo sobre os direitos da Igreja Católica nos territórios palestinos. O Vaticano já fez várias referências ao Estado da Palestina, mas a assinatura do acordo é um reconhecimento formal do Estado. A atitude do Papa Francisco já provocou as primeiras reações. Israel lamentou e advertiu que o acordo pode complicar os esforços de paz na região. A Organização para a Libertação da Palestina diz que o acordo adiciona o Vaticano à lista de mais de 130 países que reconhecem o Estado da Palestina, entre eles o Brasil. Olhe agora a posição do nosso país. Olhe a posição do Brasil com relação a Israel. Eu quero chamar uma atenção aqui de todos. Deus não é Deus para voltar atrás na sua lei. Jesus veio e cumpriu a lei, mas a lei não foi destruída. A lei não foi revogada. O ser humano, o homem, os parlamentos humanos, fazem leis e revogam leis, porque são leis das nações, leis de homens. Lei de Deus não pode ser revogada. Aquilo que Deus estabeleceu como absoluto, nenhum homem tornará relativo. Quando Deus chama Abraão, disse assim: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. E Deus sabe e sabia que Israel ia ficar isolado. Por isso ele decreta um outro princípio espiritual. Ele diz para Abraão: quem abençoar-te, eu abençoarei, mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Meus queridos irmãos, isso aí está vigorando até hoje. Você quer se envolver com Israel? Se envolva abençoando. Porque se você se envolver amaldiçoando, vai ter troco. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde vai haver troco. Porque essa lei não pode ser revogada. Os que te abençoarem, Abraão e descendência, que é Israel,
eu vou abençoar, mas os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. O governo brasileiro, os últimos 3 governantes brasileiros, amaldiçoaram Israel. Não é de se estranhar que o Brasil está à bancarrota, indo de mal a pior em todas as áreas. Área de chuvas, Brasil com problema de água. Ora, Brasil com problema de água? Nós vimos as crises que passamos. Brasil com problema das drogas. Não consegue policiar suas fronteiras. Armas e drogas entram no Brasil como mercadorias comuns. Brasil envolto em corrupção jamais vista na história humana. Brasil em conflito entre os poderes. Os poderes legislativo, executivo e judiciário não se entendem. Confrontos e conflitos. Eu creio que é porque ainda temos um handicap. Ainda temos algum crédito com o pai por aquilo que Oswaldo Aranha ajudou a fazer em 1947. Porque o que os 3 governos do Brasil fizeram com relação a Israel foi amaldiçoar Israel. Vamos ver? Olha isso. O ex-presidente recebe este homem aqui, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina. E este homem, o governo brasileiro, o ex-presidente, reconhece a Palestina com as fronteiras anteriores à Guerra dos 6 Dias de 1967. Sabe o que isso quer dizer? Que o Brasil apoia que Jerusalém seja dividida ao meio e seja entregue aos palestinos. Isto é amaldiçoar Israel. E a lei diz, quem amaldiçoar será amaldiçoado. Como que um país como o Brasil, pujante, rico, 8.500 quilômetros quadrados de extensão, 7.447 quilômetros de litoral, ouro, ferro, bauxita, caceterita, mica moscovita, todos os minérios, 5 tipos de climas diferentes. Uma população criativa, inteligente, trabalhadora, está nessa penúria. 14 milhões de desempregados, até porque os que ganham Bolsa Família não entram nessas estatísticas. Porque se os que ganham Bolsa Família entrar na estatística dos desempregados, vai a 30, 40 milhões de desempregados no nosso país. Uma aura espiritual de trevas sobreveio contra a nossa nação. Corrupção desenfreada. Os historiadores estão dizendo que desde Hammurabi, do Código de Hammurabi até hoje, nenhuma nação registrou corrupção semelhante ao que está acontecendo em Brasília, no Rio de Janeiro e por aí afora, por esses estados do Brasil. Corrupção endêmica, é uma endemia, é uma pandemia. A classe política perdeu a credibilidade, o povo também se corrompeu, o vírus da corrupção parece que está impregnado no povo brasileiro, do guarda de trânsito até os maiores cargos da República se deixam corromper. Maldição.